o nosso encontro do dia de hoje, 7º encontro. Eu fico sempre bastante espantada, nem acredito que a gente já chegou tão longe assim. Deixa eu explicar. Então, vamos direto ao livro do Dr. Carlos Gonzalez hoje. Acho que vocês estão conseguindo ver. Bem-vindos a todas. É com enorme prazer que chegamos ao 7º encontro do nosso clube de leitura. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, ouvindo bem. Então, vamos lá. Esse daqui na tela é o livro do mês, Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor. Ele é escrito pelo Dr. Carlos Gonzalez. Eu gosto que ele deixa bem claro na capa que ele é médico, né? Então, ele é um pediatra espanhol. Ele é de 1960, nascido em Zaragoza, na Espanha, e formado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Então, ele nasceu um pouquinho mais no interior e hoje mora mais na praia. O The Guardian, que é aquele jornal britânico, definiu ele como o médico que quer que os pais quebrem as regras. E o El País disse que ele tem exércitos de seguidores fiéis, fãs fervorosos, que o tratam como guru, mas também tem críticos ferozes, e a gente vai ver ao longo da apresentação por quê, né? Porque ele, às vezes, pode ser um pouquinho polêmico. Mas, embora ele esteja sempre na mídia, ele costuma ser bem discreto com relação à família e à vida pessoal dele. Ele é casado há 35 anos, a esposa dele também é médica, e ele tem 3 filhos, e ele disse, inclusive, numa entrevista para a revista Crescer, que ele prefere não dar o nome dos filhos, porque ele não sabe se os filhos gostariam desse tipo de exposição. Apesar dos filhos dele serem todos adultos, né, ele é de 60, ele tem idade para ser meu pai, os filhos dele estão todos já na casa dos 30 e poucos, ele só se limita a dizer que o mais velho é roteirista, a do meio é engenheira de computação e a caçula é médica. É tudo isso que ele nos dá de informação da vida pessoal dele, porque o que interessa é a atuação profissional dele, é o que ele sabe fazer, né, o que ele atende, o que ele estuda, as crianças que ele cuida. E ele fala que foi na criação dos filhos que ele aprendeu grande parte do que ele prega hoje, mas que ele também teve ótimas referências dos pais, que os pais dele foram muito afetuosos, que recebiam ele, né, ele falava, me acolhiam na minha cama e também nunca bateram nele. Esse livro foi publicado originalmente em 2003, lá na Espanha. É o primeiro livro do Carlos Gonzalez, apesar de não ter sido o primeiro a chegar no Brasil, mas ele só chegou no Brasil em 2015, e ele foi trazido por uma ativista de amamentação e criação com apego, e ele é publicado pela editora Timo. E eu fui fuçar no site deles, é uma editora que tem mesmo esse foco especial em títulos sobre amamentação, maternidade, parto e algumas questões femininas. Tem um setor lá, uma aba no site deles só sobre feminismo. E dessa vez, né, eu costumo fazer a análise da tradução, mas a análise da tradução dessa vez não existe, porque o título não foi traduzido. Ele é exatamente o mesmo da publicação em espanhol, então em espanhol ele chama-se Bésame Mucho, e em português ele se chama Bésame Mucho também. A única tradução que eu vi dele foi para o inglês, que é o Kiss Me, mas que também é uma tradução super literal, né? E eu não sei se tem relação com a música, mas o título, Bésame Mucho, me lembra aquele bolero mexicano. E no último mês, como esse livro ficou zanzando pela minha casa, na minha bolsa, no carro, estava comigo em todos os lugares, toda hora que eu batia o olho no título aqui, Bésame Mucho, eu cantava Bésame, Bésame Mucho. Então, assim, eu até fui dar uma olhadinha na letra para ver se tinha alguma coisa. E é óbvio, né, é uma música de amor, então fala justamente sobre isso. Me beija, esteja aqui comigo, porque pode ser nossa última vez, a gente não tem garantido o dia de amanhã, é muito bom estar com você, etc, etc, que eu acho que, né, eu acho que existe uma sobreposição entre as músicas de amor romântico e as músicas de amor de filho, né, eu acho que, enfim, são amores muito intensos. Mas eu estou fugindo da pauta aqui completamente. Mas, a título de curiosidade, eu sempre trago aqui as capas das outras edições do livro, e olha que coisa bacana que eu observei dessa vez. Eu achei... Esse é o
é um livro que eu acho que tem muita consistência na apresentação visual dele, não só da tradução, né, que eu acabei de falar, mas na apresentação visual, porque em português tem aí a foto do bebê, do pai e da mãe. Não é só da mãe, como a gente costuma ver. Na capa em espanhol tem também o pai e mãe com o bebê, e na capa em inglês eu adorei que só tinha, sei lá, escolhendo essa foto bonita aqui, só tem espaço para o bebê e para um dos pais. E aqui eles colocaram o pai. É um homem, se você olhar aqui no detalhe, você vai ver um homem, é um bigodudo aqui. E eu achei muito curioso, né, ter a presença do pai nas 3 capas, porque não é só criar crianças com amor, é criar seus filhos com amor. E isso envolve os pais também, porque afinal, homens também têm filhos, né? Então é claro que eles entram nessa equação. Achei muito legal. Geralmente a gente veria, provavelmente, como a gente já viu em outros livros, né? A priorização dessa relação da mãe com o bebê, mas eu gostei da edição inglesa aqui que eles colocaram o pai também. O livro ele é dividido em 3 capítulos, mas ele tem 2 grandes partes, né? 2 grandes temas. Então, na primeira parte do livro, são os capítulos 1 e 2, o autor vai nos explicar as necessidades das crianças pequenas e os motivos dos seus comportamentos. E na segunda parte, que eu acho até que é a parte mais extensa do livro, eu fiquei surpresa quando mudou para a segunda parte, para esse terceiro capítulo, eu estava na página 100 e pouquinhos, acho que 117, e eu vi que o livro ia até 230, assim, então a segunda parte do livro é bem densa, e é quando ele vai falar das teorias com as quais ele não concorda. Eu achei muito curioso ele trazer isso, assim, né? Então ele passa o começo do livro justificando, falando assim, eu acredito nisso, eu penso assim, por conta disso, 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 e em seguida ele vai pegar todas as teorias que a gente tem hoje em dia e vai refutar elas com base naquilo que ele acabou de nos dizer. E são algumas teorias mesmo, assim, quando eu falo que são algumas, são várias, eu contei 17 teorias que ele vai refutar ou ele vai explicar por que que ele não concorda com elas. Obviamente, eu não consigo trazer tudo para a nossa conversa de hoje, então eu escolhi 3 dessas 17 que eu vou falar lá no final, que são as que me chamaram um pouco mais de atenção, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, seguindo, como introdução aqui do nosso livro, o Carlos Gonzalez, ele abre o livro falando como os pais jovens e inexperientes, que é o público habitual dos livros de puericultura, ele vai usar muito essa palavra, que não é tão comum para a gente no português do Brasil, é muito comum em Portugal. A gente costuma falar educação de filhos, criação de filhos, educação de crianças, mas ele vai falar, porque eu imagino que seja a palavra usada em espanhol, que não tá errada, tá? Ele tá certo falar isso no português do Brasil, mas não é tão comum, né? Não é tão familiar para os nossos ouvidos. Mas ele vai falar que os livros de puericultura, a gente encontra nos livros de puericultura, a gente encontra 2 tendências. Uma que a de tratar as crianças com carinho, e a outra é sobre massacrar as crianças. Ele fala, tá? O livro ele é crítico e ele é um pouco sarcástico, ele é um pouco irônico, então nem todos os termos que ele usa, assim, é para a gente levar no literal, tá? É para levar aí um pouquinho com humor. Mas, de qualquer forma, ele fala que nesses livros, a orientação do autor, né, o ponto de vista, ou a abordagem, né, a linha que ele vai tocar ali, raramente é explícita. Os autores e os profissionais de cuidados infantis, de modo geral, e aqui ele vai falar nomeadamente dos pediatras, eles não costumam vir com avisos sobre o que eles pensam e qual corrente eles seguem. Então, você não vai chegar no pediatra e ele vai falar: oi, tudo bem, bom dia, eu sou a favor da amamentação exclusiva até 1 ano. Não, exclusiva não, até 6 meses, e preferencialmente até 1 ano, e se possível até os 2. É muito difícil você entrar no consultório de um pediatra e ele já te dizer, assim, as coisas que ele pensa, né? Ou você entrar no consultório de uma obstetra, por exemplo, e ela chegar e falar: oi, tudo bem, bom dia, eu sou contra a cesárea. Então, oi, tudo bem, bom dia, eu só faço cesárea agendada. A gente não vê isso com com os médicos, e a gente também não vai ver isso nos livros de criança. Ele vai falar que tudo é meio xoxo, que todos os autores estão ali querendo agradar a todos, com muitas posições indefinidas, e é aquilo que ele vai falar que é o sim, mas, ou então o não,
embora tal. Os profissionais não se posicionam, não assumem de fato uma corrente de pensamento, e o resultado é, como ele diz, uma legião de livros francamente híbridos e antinaturais. Eu gosto que ele não poupa adjetivos, né? Então, são esses os livros que vão dizer para você que carregar o bebê no colo é excelente, mas que você nunca deve pegar ele quando ele chora. Então, ele vai para um lado, mas ele também vai para o outro. É o livro que vai te dizer que o leite materno é um alimento maravilhoso, mas que a partir dos 6 meses, então, já não enche barriga, já não sustenta. Ou então que, olha, maus tratos com crianças é um problema gravíssimo, é atentado aos direitos humanos, mas um tapinha bem dado na hora certa, ó, faz maravilhas. E ele vai falar que muita gente se sente atraída por essas posições indefinidas, porque está muito difundida na nossa sociedade essa ideia de que os extremos são ruins e que a virtude está no meio. Vão pelo caminho do meio, né? Mas não é bem assim, ou pelo menos não em todos os casos, né? Porque, de fato, a virtude, muitas vezes, está no extremo. Por exemplo, você não pode ser honesto só às vezes. Você tem que ser honesto sempre. Então, é um extremo que faz sentido, né? Não dá para ser meio honesto. Ou então, não dá para você ser fiel no seu casamento só às vezes. Tem que ser fiel sempre. É um outro extremo que faz bastante sentido. E ele vai dizer, então, que essas declarações gerais dos livros, elas são assim porque é muito fácil agradar a todos. Se você é neutro, se você é morno, você fica de bem com todo mundo, você não se indispõe com ninguém, mas que o livro dele é completamente diferente, que aqui ele vai ser mais específico, mesmo que isso implique em desagradar alguns leitores. Então, ele não está atrás de popularidade aqui, ele não quer seguidores, ele quer formar, ele quer transmitir um conhecimento dele, ele quer passar as ideias dele, e ele vai falar com todas as letras no livro, essa é uma citação, que ele vai falar assim: esse livro não busca o meio termo, pelo contrário, toma partido. Este livro parte do princípio de que as crianças são essencialmente boas, que suas necessidades afetivas são importantes e que nós, pais, devemos a elas carinho, respeito e atenção. Quem não estiver de acordo com essas premissas e preferir acreditar que seu filho é um monstrinho que precisa ser domado, encontrará muitos outros livros que estão alinhados com suas crenças. Ele vai falar, então, que ele é a favor dos filhos, né? Ele fala, logo em seguida, ele fala, este é um livro que vai a favor dos filhos. Mas isso não significa, estar a favor dos filhos não significa estar contra os pais. Ele diz que aqueles autores, aquelas correntes, né, aqueles pensamentos que, entre aspas, atacam as crianças, né, tem essa roupagem de estar defendendo os pais. Então, por exemplo, não, você precisa dar um limite para essa criança para ele estar te fazendo de bobo. Então, ele está colocando a criança aqui como manipuladora, como calculista. Então, ele está pintando aqui a caveira da criança, atacando a criança, que é o termo que ele vai usar aqui, defendendo o pai, né? Não deixando o filho fazer o pai de bobo. Mas ele fala que essa é uma interpretação equivocada, porque pais e filhos estão do mesmo lado, e é isso que ele vai querer nos mostrar. Ele vai dizer assim, pais e filhos têm os mesmos interesses, eles querem os mesmos objetivos. O que a gente precisa é ajustar a nossa lente, é entender que a gente está trabalhando aqui em equipe, que dá para ser bom para os dois, mas a gente vai precisar se entender. E quando eu li esse trecho aqui, né, tipo, da gente estar na mesma página que os filhos, eu lembrei de um episódio que aconteceu um tempo atrás, que eu estava na casa de uns amigos e eu coloquei a minha filha, ela era bebezinha ainda, para dormir, e a gente estava assim, sentando para almoçar, eu coloquei ela para dormir, e eu falei assim, nossa, ufa, consegui colocá-la para dormir justo na hora da soneca, né? Desculpa, justo na hora do almoço, porque daí ia ficar bom para todo mundo, porque ela estava dormindo, eu ia poder comer sem precisar comer comida fria, sem ter que ficar ali balançando ela e tal. E um amigo meu olhou para mim e falou assim, nossa, hein? Finalmente, agora você tá livre, você vai ter um pouquinho de paz. E eu lembro que na hora, isso me doeu um pouco, assim, porque eu falei, não, mas eu não estava presa, né? Eu não perco a minha paz quando eu tô com as minhas filhas, pelo contrário, as minhas filhas são a minha paz. Eu me sinto muito feliz de estar com elas. E isso, para mim,
Eu sei que a pessoa que falou isso não falou de maldade nenhuma, ele estava assim, querendo comemorar comigo, que eu ia poder comer tranquila ali, mas presta bem atenção como esse sentimento ele está muito difundido, né? Ele está muito espalhado, essa ideia de que o filho é um peso, de que os pais querem, né, precisam se livrar dos filhos, né? Eu acho que enfim, me deixou um sentimento amargo, assim, esse episódio. E numa entrevista que eu li com ele, ele diz assim: Este livro eu escrevi para dar a liberdade a todos os pais e mães de saberem que têm direito a demonstrar aos seus filhos todo o amor que sentem. Então, se essa outra experiência me deu um amargor, ler essa frase aqui me deu um alívio muito grande, porque não é que eu precisasse de uma autorização ou de alguma validação externa, né? Eu não precisasse da permissão de ninguém para demonstrar o amor para as minhas filhas, mas me serviu como uma espécie de lembrete de que tá tudo bem fazer isso, né? Tá tudo bem amar o filho e amar o filho muito e amar o filho o tempo todo, né? E, né, que essa é uma percepção muitas vezes equivocada de que o filho é peso e a gente precisa se livrar, né? E que às vezes a gente está com às vezes nós temos vontades diferentes, né? Mas nós, no fundo, né, por exemplo, às vezes o bebê quer ficar acordado e você quer dormir. Mas no fundo, estamos todos aqui trabalhando em grupo, em conjunto, para o bem da família, para o bem da nossa relação, né? Você quer ser uma boa mãe, o seu filho precisa se desenvolver bem, tá todo mundo querendo no mesmo time ali. Mas enfim, ele vai começar então o livro falando exatamente isso, né? O capítulo chama A Criança Boa e a Criança Má, porque tem muita gente que tem essa opinião pré-determinada sobre a maldade ou a bondade das crianças, né? Para alguns, as crianças são anjinhos, para outros são pequenos tiranos. Para alguns, as crianças choram porque estão sofrendo, e para outros, a criança está querendo te fazer de bobo. Ou então, para alguns, a criança é muito inocente e pura, e para outros, ela vai ser esperta demais. Ou então, as crianças precisam de nós, e para outros, não. As crianças estão nos manipulando. Então, assim, de um lado da balança, nós temos a criança terna, fácil, indefesa, boazinha, carinhosa, doce, inocente, que precisa da nossa atenção e dos nossos cuidados para se tornar um bom adulto. E do outro lado, temos, então, a criança que é egoísta, malvada, hostil, cruel, manipuladora, e que só vai funcionar se a gente domar a vontade dela e impuser uma disciplina rígida para a gente afastar os vícios, para a gente afastar os maus comportamentos, para só assim, então, com rédea muito curta, ela se tornar uma pessoa, um adulto capaz, né? Um adulto funcional. E é a partir dessas concepções que nós temos, de um lado ou de outro, que nós vamos criar os nossos filhos, né? É com essa lente que nós vamos cuidar das nossas crianças, vendo os nossos filhos como amigos ou como inimigos. Só que esses entendimentos, no primeiro momento, eles podem ser conscientes ou não, mas são eles que vão nos guiar na nossa lida e no nosso trato com os nossos filhos. E é o que ele vai falar, então, no livro, ele vai chamar de tabus, né? Os tabus modernos, os tabus do nosso tempo. Ele diz que a nossa sociedade hoje em dia é tolerante com tanta coisa, né? Com tanta porcaria, com sexo, com bebida, com hábitos, com, enfim, com ideias, com tantas coisas que antigamente eram mal vistas, mas que a gente continua sendo muito pouco compreensivo com as crianças e com as mães. E esse ele vai chamar de tabus modernos, né? Ele vai classificar eles em 3 grupos, que são os relacionados ao choro, ao sono e à amamentação. Então, o tabu do choro é que é proibido dar atenção para as crianças que choram. É proibido pegar ela no colo, senão ela vai ficar manhosa, ela vai ficar mimada. O tabu do sono, que é proibido uma criança dormir no colo ou dormir mamando no peito, ou que é um mau hábito do sono, então você embalar a criança para dormir, ou dormir com ela, né? Ou deixar que ela durma na mesma cama que você. E o mau hábito o tabu da amamentação, então, seria o que é proibido dar o peito em livre demanda, em qualquer hora, em qualquer lugar, ou que a criança está muito grande para mamar. E é o que eu destaquei aí na apresentação, que ele vai falar que esses tabus,
ele fala assim, esses tabus têm uma coisa em comum, proíbem o contato físico entre mãe e filho. E que... Cadê? Ah, aqui, desculpa. Esses tabus são os que diminuem o contato entre mãe e filho. E que, curiosamente, assim, isso tudo é mal visto, e o que tem excelente reputação hoje em dia é tudo aquilo que diminui o contato físico e aumenta a distância entre mãe e filho. Então, por exemplo, deixar o bebê dormindo no próprio quarto desde muito cedo, levar a criança sempre no carrinho, mandar a criança para a escola ou para a creche o mais cedo possível, ou então criar, ele vai chamar de espaços de intimidade para os pais, tipo sair sem os filhos, viajar sem os filhos, a tal vida de casal. Que eu não discordo em completo, tá? Mas só fazendo um parênteses aqui, eu já vou voltar para o assunto principal. Uma vez eu vi perguntando isso pro Ítalo Marcilli no Instagram, e perguntaram assim se isso era essencial para um casamento, viajar sem filhos, né? Fazer coisas, tipo, sair para jantar, ter um jantar romântico e tal. E ele respondeu: como pode ser essencial uma coisa que exige tempo e dinheiro, que são coisas que podem não estar disponíveis para todas as famílias? Então, assim, eu acho que, só dando minha opinião pessoal aqui, para esclarecer qualquer obscuridade aqui, eu acho que faz sentido, que deve sim existir momento do casal e tal, mas muitas dessas coisas que a gente prioriza tanto, muitas dessas coisas que a gente coloca como essenciais, tipo fazer uma viagem, tipo sair para jantar, principalmente para quem mora fora e às vezes tem uma rede de apoio reduzida, isso não faz sentido. Você não tem avós para deixar os seus filhos, você não tem, às vezes, uma babysitter de confiança para ficar com os seus filhos. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca isso como essencial para a saúde do casamento e do relacionamento, porque tem muitas nuances aí. Mas, enfim, voltando. O que ele vai pontuar aqui é que, na verdade, o que é proibido nessas essas ideias todas, esses tabus, que é o que eu coloquei destacado aí no slide, o que costuma ser a parte mais agradável da maternidade, que é ficar com o bebê no colo, ver o bebê dormindo no colo, cantar para o bebê, desfrutar desses momentos, estar pertinho, cheirar, e que por isso criar filhos hoje em dia se tornou muito penoso para algumas mães, porque, de fato, assim, a gente tem muito menos trabalho do que antigamente. Então, nós temos água encanada, a gente tem esgoto, máquina de lavar, air fryer, comida congelada, delivery, assim, a gente não precisa mais ir lá no rio ficar esfregando o calção. Mas as nossas compensações também são menores, porque esses momentos, que são os momentos que fazem tudo valer a pena, os momentos que são gostosos e prazerosos, ou até esses momentos que são instintivos, tipo pegar um bebê no colo quando tá chorando, né, que às vezes não é tão agradável, mas assim, essas coisas que às vezes a gente sente que deve fazer, as coisas que a gente quer fazer, são essas coisas que são naturais no dia a dia com os filhos, acabam sendo às vezes mal vistas. E esses preceitos, esses tabus, esses preconceitos, no fim das contas, são que às vezes acabam trazendo sofrimento às crianças e também deixando os pais infelizes, ainda que a gente nem perceba isso. Às vezes a gente tem esse sentimento, né? Essa coisa que fica lá dentro, assim, uma sensação que você tá. Não sei explicar, assim, uma sensação de ter alguma coisa fora do lugar e você não sabe muito bem o porquê. E ele vai dizer que demasiadas famílias sacrificaram sua própria felicidade e a de seus filhos com base em preceitos sem fundamento. Então, às vezes, a gente fica aqui sofrendo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque nos disseram que é o melhor jeito, porque os especialistas disseram, ou porque, sei lá, porque é o que está todo mundo fazendo, mas às vezes aquilo não encaixa no seu coração, né? Aquilo às vezes não encaixa para você. E é o que ele vai falar da tal da puericultura ética. De novo, a puericultura aparecendo aí, mas que é nada mais, nada menos do que tratar as crianças com o mesmo respeito com que tratamos os adultos. É olhar para as questões da criança e da infância com o mesmo zelo e considerações éticas que temos sobre as questões dos adultos. Ele traz até no livro um exemplo, ele coloca um texto assim: me diga se isso faz sentido. Era assim: para as esposas que se comportarem mal, é natural ou é recomendado que o marido dê uma pequena palmada para que ela entenda que fez errado e assim, assim, assado,
e talvez se precisar colocá-la de castigo, e tarará, 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 mas não é recomendado que se bata na esposa se ela tiver entre menos de X anos ou mais de X anos, porque isso pode prejudicar isso, isso e aquilo. Se a gente estivesse lendo isso, você ia falar assim, nossa, que absurdo, né? Como assim alguém está defendendo a ideia de que para você ter uma boa esposa, né, para você ser um bom marido, você tem que estar, então, batendo nela. Aí ele fala, isso é um texto fictício, mas um texto usando os termos crianças e pais foi publicado numa revista canadense lá em 2002 de cuidado com os filhos. Então era assim, se o seu filho estiver se comportando mal, é prudente, é recomendado que às vezes você dê um tapinha assim, sem machucar muito, não é para espancar, é um tapinha corretivo, tal. Então, como que isso faz sentido para criança e seria um absurdo em qualquer outro contexto, né? Coloca aí idosos. Se o seu vovô, se a sua vovó estiver falando muita asneira, é normal, né? É recomendado, talvez até positivo que você dê um tapinha. Não faz o menor sentido. Então, como que a gente aceita que isso possa ser válido para lidar com as crianças, né? Inclusive, lendo isso, eu me lembrei de um trecho do podcast do Conversa Paralela com o Augusto Olivieri, que ele é um psicanalista, eu acho, mas ele comenta por que as pessoas tratam mal a família e são gentis com estranhos. Por que a gente fala grosso dentro de casa, mas na rua a gente é um doce, né? Ele dá um exemplo de um paciente dele que é gentil, e ele fala assim: você está sendo gentil aqui comigo, mas eu tenho certeza que você é mais ríspido com a sua namorada. Mas eu também tenho certeza que você é mais doce com a sua namorada do que com a sua própria mãe. Por que isso, né? Sendo que eu sou um estranho e sua namorada te ama, e eu tenho certeza que sua mãe te ama mais que sua namorada nesse momento. E ele vai dizer que isso acontece porque a gente sabe que a pessoa não vai embora. Então, você falar atravessado com a sua mãe, você sabe que sua mãe não vai embora. Sua mãe mora ali com você, sua mãe, sei lá, sua mãe te ama, sua mãe não vai te abandonar. Você fala mal educado com seu marido, você fala mal educado com a sua esposa, porque você sabe que também ele não vai embora assim. Você vai, você dá uma resposta atravessada uma vez, ficou. Você fala, opa, a barra de tolerância aqui subiu. E a gente tem, né, vai subindo a ignorância aí, até testando os limites para ver se uma hora esse amor vai embora. Mas isso é uma covardia imensa. E a gente acaba sendo covarde com as pessoas que a gente mais ama e com as pessoas que mais nos amam também. E eu vejo que isso acontece muito com essa mesma lógica com as crianças. Porque você grita, e você fala grosso, e você briga, e você pune seu filho, sendo que você nunca falaria do mesmo jeito, nunca teria o mesmo comportamento com o seu marido. Não precisa nem ir longe, não precisa nem falar, você nunca falaria assim com seu amigo, você nunca falaria isso com um estranho, mas você não falaria com seu marido. Então, por exemplo, eu faço isso muito, tá? E tô colocando a minha própria culpa aqui. Eu falo pra minha filha, eu falo assim, você larga isso agora. Imagina se eu falasse pro meu marido isso, você larga isso agora. Isso é um baita de respeito. Então, eu acho que quando ele fala da puericultura ética, passa por essas pequenas sutilezas, assim, também, né? Porque nós estamos numa posição de autoridade com os nossos filhos. E a gente sabe que não tem revide, e a gente sabe que eles não vão embora. E as crianças são muito generosas, elas nos perdoam muito fácil. Então, a gente acaba sendo grosseiro com as pessoas que a gente mais ama e que mais nos amam, que são os nossos filhos, porque a gente sabe que eles toleram aquilo. Mas, né, até quando? E a que custo? Mas, enfim, né, para a gente pensar isso, né? A ética na lida com os nossos filhos toca em todos os não toca em todos os aspectos. Mas logo em seguida no livro, então esse é o fim do capítulo 1, ele vai falar sobre o porquê das crianças serem assim, ele vai falar da natureza das crianças, né? E ele tem um pensamento com o qual eu tendo a concordar bastante, inclusive fazendo um parênteses aqui, a Mayara da outra vez falou assim, no livro das crianças chinesas, né, educação chinesa. Você estava sendo super imparcial, dessa vez não. Eu estou sendo super parcial, eu digo já desde então, desde o começo, que eu concordo bastante com muitas das coisas que ele vai falar aqui nesse livro. Então, hoje não tô neutra. Hoje eu tô tomando partido igual o Dr. Carlos aqui. Mas ele vai falar, ele tem esse pensamento com o qual eu concordo bastante, que é o de observar a natureza para conseguir
entender o ser humano, né? Afinal de contas, nós humanos somos seres da natureza também, fazemos parte dela, é natural que muitas das respostas para as nossas questões e comportamentos venha daí. E ele vai falar longamente, é muito interessante esse capítulo, mas eu não tenho como trazer todo o conteúdo aqui. Ele vai falar longamente sobre como os animais cuidam dos filhotes, vai falar dos macacos, dos gorilas, dos chimpanzés, todos os primatas que são os nossos parentes. E ele vai comentar bastante sobre como as espécies foram evoluindo ao longo do tempo. E quando a gente fala em evolução, todo mundo deve lembrar dessa aula da escola, a gente costuma falar de seleção natural. Ou seja, quais as mutações que geraram maior ou melhor adaptabilidade ao ambiente e garantiram, portanto, a perpetuação daquela espécie. E quando a gente vai falar de filhos, ou de filhote, nesse caso, que a gente ainda está falando dos animais, é a seleção natural que entra nessa equação aí e nos permite afirmar, então, que o jeito como os animais cuidam dos seus filhos é a melhor maneira possível. Porque, assim, a mãe coelha cuida dos seus filhotes coelhos da melhor maneira possível para os coelhos. Porque se assim não o fosse, os pobres coelhinhos não sobreviveriam, certo? Então, ao longo de milhões de anos, os animais que criaram melhor os seus filhotes tiveram mais filhos, conseguiram manter mais filhotes vivos, e esses comportamentos, então, foram sendo mantidos e favorecidos pela seleção natural. Então, ele até dá um exemplo que eu acho, inclusive, que era dos coelhos também. Fala assim, o coelho que fica na toca fazendo barulho, ele vai chamar a atenção de predadores. O coelho que fica na toca quietinho, ele tem maior chance de sobreviver enquanto sua mãe está lá fora caçando. Então, portanto, a espécie de coelho que fazia barulho, em algum momento da nossa evolução, foi extinta e perpetuou, então, o coelho que fica quietinho. Perfeito? Dá para entender? Não sou das ciências aqui, sou das exatas, mas fiz o meu melhor aqui. Só que no ser humano, o nosso comportamento, apesar de ter também a questão da seleção natural, o nosso comportamento ele não é só instintivo, ele não depende só dos genes que foram sendo transmitidos de geração em geração. Os nossos comportamentos, eles também são transmitidos pela educação, ou seja, eles são aprendidos. E ele vai chamar isso de seleção cultural. E é aqui que está o nosso grande problema, aqui que vai estar a chave para tudo, porque se nos animais que não têm a seleção cultural, né, não tem esse comportamento aprendido, se nos animais a mutação precisa ser benéfica e contribuir para a sobrevivência da espécie, para que ela continue se perpetuando, para os seres humanos, como a gente tem essa seleção cultural, essa lógica não é verdadeira. Ou seja, nem todas as nossas inovações comportamentais, que são as que são aprendidas, precisam ser positivas para conseguirem ser difundidas. Então, é possível que uma sociedade inteira façam coisas que são prejudiciais aos seus filhos, sem perceberem e estando convencidos que estão fazendo tudo perfeitamente. Então, um comportamento que hoje é visto como adequado e, portanto, para nós parece uma inovação benéfica, pode, na verdade, não ser. E aqui eu consigo listar uma infinidade. Até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, o cigarro não era tão mal visto. E as pessoas consumiam, e era comum, não comum, mas assim, não era tão ruim, tão mal visto, sei lá, não sei, que as crianças fumassem, ou que você começasse a fumar muito cedo. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Ou então a questão das telas, por exemplo. Existe o lado positivo, mas será que a criança aprender a mexer na tela tanto assim, que esse é um comportamento aprendido, será que isso é de fato uma inovação benéfica? Não sei, a gente vai saber só com o tempo. E todo esse papo aqui de seleção natural, seleção cultural, genética e tal, para chegar numa única conclusão, que é que nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, nós como bicho homem, né, nós não somos guiados só pelos nossos instintos, nós temos também uma parte da razão que vai conduzir o nosso comportamento. E é essa parte racional que muitas vezes é o que vai atrapalhar ou prejudicar a nossa espécie e os nossos filhotes. E ele vai seguir nessa comparação o livro inteiro, basicamente, mas esse capítulo especificamente,
Ele vai seguir nessa comparação entre humanos e animais quando ele vai falar da questão da separação. E na página 44, ele vai nos dizer o seguinte: se os cientistas encontrassem um novo animal, até agora desconhecido, e quisessem averiguar rapidamente, sem a necessidade de observá-lo durante semanas, qual é a sua maneira normal de cuidar dos seus filhotes, poderiam fazer um experimento muito simples. Levar a mãe e deixar os filhotes sozinhos. Se eles ficam quietos e calados, é porque o normal dessa espécie é que os filhotes fiquem sozinhos. Se começar a gritar como se os matassem, é porque o normal nessa espécie é que os filhotes não se separem da mãe nem por um momento. Mas me diga, e o seu filho? Como reage quando você se afasta dele? O que você acha que é o normal na nossa espécie? Bah. Ou seja, nós temos uma inclinação genética e espontânea de permanecer junto aos nossos filhos. E o imediatismo é uma característica do choro infantil. Começar a chorar é o comportamento lógico, é o comportamento adaptativo, é o comportamento que a seleção natural favoreceu durante milhões de anos, porque é o que facilita a sobrevivência deste indivíduo. Ele até fala duas frases nesse contexto que eu acho que fazem muito sentido. Uma que é assim: o grito de angústia de um filhote abandonado é música para o ouvido das hienas. Então, pensa um bebê abandonado na floresta chorando. É tudo que os predadores querem. E também, uma outra que eu destaquei também: o choro não serviria para nada se a mãe não estivesse também geneticamente preparada para responder a ele. Ou seja, a separação de duas pessoas, nesse caso mãe e filho, que são unidas por um vínculo afetivo, produz intranquilidade nas duas. E para elas voltarem a estar tranquilas, elas precisam de contato físico e verbal especial. E esse contato vai precisar ser mais longo e mais complexo quanto mais longa tiver sido a separação. Então, quem teve bebê pequenininho sabe, inclusive isso aconteceu ontem ou anteontem, assim, acontece todo dia aqui em casa. Eu dou a minha filha bebê pro meu marido e ela passou o dia inteiro comigo. Ela chora, não porque ela não gosta dele, mas porque ela vê a mamãe sumindo. Se eu volto rapidinho, ela para de chorar rapidinho. Agora, se eu sumir porque eu fui tomar banho e ela ficou lá chorando minutos e minutos e minutos, quando eu volto, não basta só pegar ela no colo. Eu pego ela no colo e ela fica... Você vai vendo ali o vermelho do rosto passando, a respiração acalmando. Então, separações longas vão exigir uma reparação mais longa, separações mais curtas vão exigir uma reparação mais curta. E o que ele fala? Se uma das pessoas envolvidas nessa separação se recusa a ter esse contato tranquilizador, a outra costuma responder cada vez com mais ansiedade e às vezes até com hostilidade. E no fim, serão necessárias mais palavras e mais contatos para tranquilizá-la. É o que eu acabei de falar. E eu lembrei também de um artigo muito legal que eu li, posso mandar depois para quem tiver interesse, que fala do restraint collapse, que é o colapso da restrição, né? Restraint é restrição. Porque todo mundo já, isso é muito comum quando as crianças voltam da escola, porque todo mundo já ouviu com o próprio filho o caso da criança que tá super bem na escola, tá super bem na casa da avó, tá super bem com a babá, e é só a mãe chegar que a criança chora, que ela faz birra, que ela quer atenção ilimitada, que ela quer brincar, que ela quer te dar o livro para ler, que ela vai fazer bagunça, que ela vai jogar os brinquedos, que ela vai subir no sofá, vai jogar o controle, vai fazer tudo. É aquela famosa frase, né? Ai, não, você estava bem até agora, foi só ver a mãe que aconteceu isso daí, tá manhoso agora. E o autor vai nos dizer que essa é uma interpretação equivocada desses acontecimentos, porque, na verdade, a criança, ela estava sofrendo com a separação, ela só não estava chorando. E qualquer pessoa na vida, adulto ou criança, que esteja atravessando um momento de grande angústia, de grande sofrimento, vai sofrer, vai chorar. Só que não vai ficar chorando por horas a fio, não vai ficar chorando por dias sem fim. A nossa tendência é chorar, chora aqui, chora ali, mas eventualmente a gente vai seguir a vida, a gente tem que seguir em frente, por mais que doa. Isso acontece com as crianças também. Tem uma frase no livro, ele fala assim: o fato de pararem de chorar não significa que pararam de sofrer. Então, já que a gente está falando de criança, não é porque uma criança não chora na ausência da mãe, ou na ausência do cuidador, ou na ausência do pai, ou na ausência daquela pessoa pela qual ela tem muito carinho, que ela tá bem. Inclusive, ele vai até falar, quanto melhor o vínculo de mãe e filho, mais essa criança vai sentir
essa separação. Portanto, o nosso natural, o nosso instinto é estar perto, fisicamente perto, dos nossos filhotes. Eu diria até que o nosso corpo nos diz isso, né? Porque eu acho que ele é todo preparado para você ter os seus filhos, né? Aqui ele vai falar muito da criança pequena, tá? Mas assim, eu vejo o nosso corpo feminino, particularmente, muito preparado para carregar um bebê. Porque como que você explica o nosso quadril, as nossas ancas serem perfeitamente moldadas para encaixar um bebê ali? Quem tem um bebê um pouquinho maior, que segura o bebê aqui, ó. Eu faço exatamente isso, me levou até para fisioterapia. Porque é o jeito que eu vivo, assim. Criança no braço esquerdo aqui, encaixada no meu quadril e fazendo tudo com a mão direita. E ela fica ali perfeitamente encaixada, ficou meio torta. Mas é muito natural, o próprio bebê sabe se posicionar ali, sabe se acomodar. É impressionante como parece que o corpo é conectado, assim, sabe? Inclusive, tem até uma frase, isso não estava programado, mas eu lembrei agora. Quando eu tive minha primeira filha, Clara, eu estava no hospital, tinha costura de amamentação lá me ensinando a amamentar. E daí eu falei assim, nossa, mas tá bom assim, tá encaixado o bebê certo, eu acho que ela tá muito perto da minha axila. Aí ela olhou pra mim e falou assim, o seu bebê adora até o cheiro do seu sovaco. Porque é assim, é o instinto ali, né? Para aquilo ali pro bebê não tá fedido, aquilo ali é cheiro de mãe, né? Estar sentindo o cheirinho do seu leve CC ali diz pro bebê que ele tá protegido, aquilo é o cheiro da proteção dele, de certa forma, né? Mas, enfim, tem uma frase no livro que ele vai falar: não há nenhum outro animal sobre a face da terra que precise de mais de 1 ano para simplesmente agarrar-se à mãe. É isso. Para mim, é basicamente isso, né? A mãe e os seus filhotes precisam estar juntos. Inclusive, que vou politizar essa discussão rapidamente. Mas vocês viram nessa questão do Hamas e de Israel que a liberação a liberação dos sequestrados de Israel, dos reféns, era o acordo deles era para liberar mães e filhos, não era para separar as famílias na hora de devolver. Então, você percebe que até nas maiores atrocidades o ser humano tem limites, né? Deveria ter, mas assim, enfim, mantendo mães e filhos juntos. Mas, enfim, durante milhões de anos, a evolução natural favoreceu, portanto, aquelas crianças que gostavam de ficar no colo e que ficavam bravas se eram deixadas sozinhas, porque era uma questão de sobrevivência. Quando não existia paninho, nem carrinho, nem sling, nem canguru, nem, enfim, nem milhões de outros acessórios, as mães levavam os filhos no colo o dia inteiro, porque era assim que tinha que ser, e elas só sobreviveriam se assim o fosse. Tô batendo um sol aqui, eu tô super brilhando na tela agora. O outro item que ele vai falar aqui, então, vai ser o sono. Porque ter o filho por perto o dia inteiro é mesmo ter o filho por perto o dia inteiro, inteiro mesmo, todo o tempo, 24 horas por dia, inclusive durante o sono, né? Essa questão da separação, da proximidade, do colo, do estar perto, chega também nesse momento que, né, nessa questão que vai despertar muitas paixões, desperta, né, sempre que a gente fala sobre isso. Mas, enfim, me digam vocês, onde que os bebês dormiam há 10 mil anos? Na savana africana, lá na época da Pangeia, onde que estavam os bebês? Não dá para imaginar um bebê dormindo sozinho. Nossa, nem sei se tem bebê na Pangeia, desculpa aí, historiadores, mas enfim. Hoje não dá para imaginar um bebê dormindo sozinho, pelado, né, sem roupas, no chão, ao ar livre ali, umas folhinhas amontoadas, estando 5, 10 metros da mãe durante, sei lá, 5, 6, 7, 8 horas do sono noturno. Aquele bebê não teria sobrevivido se ele estivesse ali, nu, longe, desprotegido, sem a mãe ou sem alguém ali por perto dele, né? E esse é o mecanismo que a nossa natureza desenvolveu para manter os filhotes humanos a salvo. Foram essas duas coisas. O desejo da mãe de estar perto do bebê e o bebê que resiste, ele usa esse termo, o bebê que resiste violentamente a dormir sozinho. O bebê e a criança pequena, em geral, ele se sente seguro quando ele tá dormindo com os pais. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu particularmente, eu lembro muito, assim, de dormir com a minha mãe muitas e muitas vezes
não só quando eu era criança, mas até a adolescência. Eu gostava muito de dormir com a minha mãe. Não era sempre que ela queria, né? Não era sempre que ela deixava, mas nós, eu e os meus irmãos, a gente fazia rodízio para ver quem quer dormir com ela. Então, nós somos em três. Então, eu dormia, sei lá, na segunda, aí na terça-feira tinha que ser minha irmã, depois na quarta tinha que ser o meu irmão, e minha vez era de novo só depois que todo mundo já tivesse dormido com ela. Então, cada um tinha a sua vez, e mesmo assim, não raro, de repente, a gente acordava, tava os três lá na cama dela. E até pensando sobre isso, eu me lembrei de um post que viralizou, acho que uns 2 anos, que se eu não me engano, ele é um post de 2021, no antigo Twitter, né? Hoje X. E ele segue sendo bastante repostado até hoje, que é esse desenho aqui, que eu trouxe para vocês, quem estiver vendo do celular pode dar um zoom. Esse rapaz aí, ele postou um desenho que o filho dele fez do que era estar safe, né? Do que era estar seguro, do que era segurança para ele. E nada mais é do que essa criancica dormindo entre o pai e a mãe, né? Imagina, quantos anos tem essa criança? Não sei, sabe desenhar? Lá, 4, 5, 6? Para as crianças pequenas, né? Mesmo, não é nem mais só para o bebezinho, né? Que a gente fala, o instinto de sobrevivência. Não, provavelmente é uma criança, né? Que obviamente está aí, já sabe desenhar, já sabe se comunicar, entende palavras complexas, entende conceitos complexos, como o conceito de estar segurança, estar seguro, né? E, né? Continua sendo válido para essa criança essa ideia. E quando uma amiga minha, já tinha visto esse post, mas uma amiga minha compartilhou isso recentemente, e na hora que eu vi isso, assim, né, esse é o desenho do meu filho de seguro, né, essa ideia que ele tem de segurança, eu pensei imediatamente, eu falei, essa também é a minha ideia de segurança, porque eu fico mais tranquila quando eu tô com as minhas meninas por perto também. Nosso apartamento aqui, ele é grande, tem uma configuração esquisita, né, onde a suíte principal fica meio separada dos outros quartos. Daí isso para mim me dá uma agonia. Eu tô deitada lá na minha cama, no quarto escuro, aquela casa em silêncio. Me dá um vazio no peito, assim, um vazio no estômago, sei lá, não sei nem descrever. É uma agonia de saber que, ok, elas estão bem, porque eu tô vendo ali no monitor, mas elas estão lá do outro lado. Eu gosto de ter elas por perto. E eu acho que isso é um sinal da natureza, é um instinto gritando, assim, de ei, hello, vai ficar com os seus filhotes, assim, sabe? Eu lembro até de, na maternidade, quando elas nasceram, não consegui dormir tranquila. Eu tava deitadinha, assim, na minha cama de adulto ali, deitada, olhando o tempo inteiro o bercinho ali do lado da minha cama, e eu só consegui dormir com as duas meninas, só consegui descansar de verdade quando eu peguei ela e botei ela para dormir do meu lado, assim, ó. Eu deixei a cama do hospital totalmente flat, e botei ela assim, ó, do meu ladinho. Eu queria estar ali. Eu não sei explicar até hoje, eu não sei o que aconteceu, mas foi aquilo ali que me deu uma paz, assim, falei, ai, ufa, pronto, agora eu posso relaxar, porque ela não tá ali, eu tô vendo. A Natália falou, cada página é um eu não sou louca. Sim, sim, sim. Eu com esse livro falando, alguém finalmente me validando aqui. Mas enfim, vamos nos encaminhando aqui. Quando ele chega no último capítulo, que é esse mais extenso, ele vai falar das teorias com as quais ele discorda, ele vai falar, como eu falei, de 17 teorias. É muita coisa. Ele tem. Nossa, esse homem, ele tem opinião sobre tudo. Eu concordo com a maioria, inclusive. Mas, enfim, são 17 assuntos, não tem como trazer todos aqui. Mas ele vai falar sobre desfraude, as polêmicas todas ao redor do desfraude, sobre colocar de castigo, sobre dar a palmada. E eu trouxe aqui esses três, assim, que são. Eu não sei se é nem os. Assim, deixa eu tirar minha opinião daqui. São os três tópicos que me tocaram de alguma forma, assim, né? Então, vale a leitura dos 17, para quem tiver tempo e interesse, mas, enfim, vamos falar sobre essas teorias que o Dr. Carlos acha que são inadequadas, sei lá, enfim, ele não concorda em alguma medida. Ele vai falar dos perigos da cama compartilhada. E aqui eu preciso fazer uma ressalva gigante, porque, assim, existem os perigos da cama compartilhada, existem, sim, isso é um fato, tá? Sufocamento, tanto por coberta quanto por alguém rolar em cima da criança, cair da cama, ser atingido por alguma coisa, enfim,
os perigos físicos da cama compartilhada existem, a gente não pode ignorá-los. Porém, existe toda uma outra parte dos outros perigos da cama compartilhada que a gente precisa conversar. Eu vou fazer uma breve pincelada e já vou deixar um aviso aqui que eu não faço cama compartilhada com os meus filhos, então não estou aqui advogando em causa própria, mas eu não me oponho a essa prática como um todo. Ele vai falar assim, perigos possíveis. O seu filho nunca aprender a dormir sozinho e querer dormir com você pro resto da vida. Bom, eu não conheço ninguém que tenha dormido com os filhos até a adolescência, mas ok, entendo que pode ser um mau hábito, mas aí vai depender de como você, mãe, ou vocês, pai e mãe, como vocês vão conduzir isso. É uma boa prática do sono que a criança durma na sua própria cama? Eu acredito que sim. Agora, você precisa expulsar a criança toda vez, você precisa a todo custo, né, para você se sentir a melhor mãe do mundo toda vez, ir lá naquela peleja da noite, devolver a criança para a cama dela? Acho que não. É falar das coisas do casal, né? E atrapalha a intimidade do casal. De fato, eu acho que toda pessoa com um mínimo de noção, um mínimo de bom senso, um mínimo de respeito, não vai manter relações sexuais quando tiver uma criança no quarto. Aí eu até gostei. Tava falando com a minha amiga esses dias, ela falou assim, mas dizer que você vai fazer nos outros cômodos da casa é irreal, porque mesmo quando antes dos filhos ninguém era tão aventureiro assim. Acho que faz um certo sentido. Mas assim, tem espaços e tem momentos, e acho que dá para cada um aí cavar os seus momentos de intimidade e namoro aí com a cama compartilhada. Inclusive, eu lembro quando a Clara estava para nascer, minha primeira filha, né? Então, crua, verde de todo, não sabia nada. Eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, que eu vou deixar ela dormindo aqui no bercinho, aqui no quarto, por um tempinho e tal. Ela falou assim, amiga, não faz isso. Bota ela no quarto dela, porque depois que você põe o filho no seu quarto, é um sufoco para tirar. Mal eu sabia que eu que não ia querer tirar os filhos do quarto, mas enfim, o problema não ia ser a criança, ela ia de boa. Mas enfim, aqui na Ásia é muito comum, eu devia ter trazido uma foto aqui para ilustrar. Quando você procura na internet aqui, assim, no Mercado Livre, daqui, né? Co-sleeper, né? Bercinho de lateral, ou você procura assim, cama para criança, cama para toddler. É muito comum, tem muitos resultados de uma cama grande de tipo solteiro, uma cama de criança mesmo, que vai acoplada na cama dos pais. Porque os japoneses e os chineses têm muita, até os malaios mesmo, eles têm muito essa questão de manter os filhos no quarto por muitos anos, assim, muitos anos mesmo, tipo 5, 6, 8 e tal. Teve uma vez, prometo que é o último caso pessoal aqui que eu vou contar, e vou seguir com o livro, mas uma vez a gente estava procurando apartamento, eu e meu marido, e a gente foi visitar e nem tinha filhos ainda, mas a gente estava querendo ter filhos, então a gente estava procurando um apartamento maior, que tivesse 2, 3 quartos e tal. E era um duplex, a gente falou, nossa, deve ser super legal, né? E no andar de cima era um quarto. Todo o resto da casa ficava no andar de baixo. Era assim, um super andar, super generoso, de suíte, banheira, closet, não sei o quê. E os outros 2 quartos lá embaixo. E eu falei para a corretora, eu falei, moça, mas olha, se a suíte principal tá aqui em cima, como que eu vou deixar meu bebê dormindo lá embaixo, né? Não, assim, não posso perder um andar inteiro da casa usando os 2 quartos lá de baixo, então não faz sentido, não preciso de um apartamento desse tamanho. Ela falou assim: não, mas olha, aqui, ó, é grande, esse quarto é grande o suficiente para você colocar 2 camas, daí vocês dormem em uma e os filhos de vocês dormem em outras. Eu achei ela uma louca quando ela me falou isso na época, né? Hoje em dia, eu até falo: olha, talvez nada mal. Enfim, não é uma prática que nós fazemos, mas enfim, tudo isso para dizer que dormir com as crianças talvez não seja tão ruim assim. Eu acho que tô me expondo aqui, meu, 100% vida pessoal. Mas, enfim. Seguindo. Acho que todo mundo já entendeu, né? Vitória, o que você quis dizer hoje? Durmam com os filhos, não tem problema. Só cuidar para não sufocar as crianças. E bota elas no quarto delas depois, no tempo. Tá? Beijo. Tem espaço para todo mundo. Estimulação precoce, que é o que ele vai falar na página 222 do livro, que é o penúltimo, acho, item que ele vai falar. Ele vai falar sobre o brincar versus o estimular, que é
Onde está? Onde está? Ele vai falar assim, das coisas que ele discorda. Aqui incluo como mito a estimulação precoce das crianças sadias com o propósito de convertê-las em gênios. Ele fala que o errado não é você querer estimular o seu filho, o errado é a sua motivação para fazer isso. Se o seu objetivo for, assim, estou ali cantando, ensinando os números, fazendo aqui, sobe aqui, filhinho, faz. Se você está ali brincando com a criança, interagindo, ensinando as coisas, porque você acha que aquilo faz parte do desenvolvimento natural, que é um momento de contato, mãe e filho, né? Que aquilo ali é simplesmente porque é gostoso, ficar cantando aquelas musiquinhas. Se você tá fazendo aquilo ali para aproveitar essa fase da vida, aproveitar esse momento, tá tudo bem. Agora, se você tá fazendo aquilo ali com o objetivo de aumentar a inteligência do seu filho, né? Você acha que você tá dando alguma vantagem competitiva por colocar essa criança no mandarim com 3 anos? Talvez não. Talvez ele discorda, né? Ele vai falar. O que os pais dão aos filhos quando brincam não são conhecimentos nem técnicas de estudo, mas a maravilhosa sensação de sentir-se amado, respeitado e importante. Então, quando você vai estimular o seu filho, é isso que você tem que ter em mente, né? Principalmente aqui, de novo, ele fala das crianças muito pequenininhas, né? Mas até com crianças mais velhas, eu imagino assim, às vezes você pode estar batendo um papo ali, perguntando de algum assunto, tá, ensinando alguma coisa que você sabe fazer, ou aprendendo com a criança alguma coisa que ela sabe fazer. Tem uma amiga minha que aprendeu a tricotar com a filha, porque a filha aprendeu a tricotar na escola e voltou para casa para ensinar a mãe. Olha que bacana isso, né? E ele vai falar que existe esse mito de que nós pais somos incapacitados para cuidar das crianças, para educar as nossas crianças, que a gente não vai saber estimular as crianças adequadamente, então a gente fica com essa ideia de eu preciso estimular o meu filho para que ele seja um super gênio, eu preciso aproveitar a plasticidade neural agora, senão vou perder essa janela de oportunidade, essa criança nunca mais vai virar nada na vida, mas a gente não sabe como fazer isso, porque fala, nossa, não, mas eu sou, sei lá, nutricionista, aqui que eu sei de alfabetização, aqui que eu sei de, sei lá, coordenação motora, eu no meu caso, sou advogada, aqui que eu sei de, sei lá, desenvolvimento da linguagem, aqui que eu sei de nada, não sei nada. Então, ele fala que a sociedade convence os pais de que seu filho necessita ir à creche para aprender a falar, para socializar, para ficar mais esperto de maneira geral, para não ficar tão mimado e para separar-se da mãe. E aqui ele até fala, sim, isso para isso a creche serve, para separar da mãe, infelizmente. Mas, enfim, ele fala, não é verdade que ir à creche... Não é verdade. Ir à creche não é melhor do que estar em casa com a família. E aqui eu vou fazer uma ressalva gigantesca também, porque ele não está falando assim, a escola é ruim, não mandem. O que ele está dizendo é, se você está mandando o seu filho para a creche, ou para a escola, ou para atividades extras, por medo da criança ficar para trás, por medo de não estar fazendo direito, fica calma, minha filha, fica tranquila, porque a nossa natureza funciona corretamente, né? Se nós não fôssemos capazes de criar os nossos filhos e estimulá-los da maneira correta, nós não os teríamos tido, né? A nossa sociedade... Eu gosto muito de uma frase que é de autoria minha mesmo, que Albert Einstein, não ouviu, não assistiu, não brincou com os brinquedos do Baby Einstein. Muito tempo atrás não existia escola. Como que aquelas mães cuidavam daqueles filhos, né? Não existiam todos os gadgets, não existiam todas as coisas. Você tinha que caminhar horas e horas, talvez muito tempo, na roça para chegar na escola. Como que as outras famílias, como a humanidade sobreviveu sem a escola para criança muito pequena, né? Imagina para uma mãe que tem, sei lá, 6 filhos, que mora lá na roça, como que ela vai pegar o bebê, o outro, a criança de 3, a criança de 6, e como que ela vai carregar todo mundo para a creche para depois voltar para estender roupa no varal? Não faz o menor sentido. Então, quando a gente para analisar a nossa natureza, nós sabemos. Tipo assim, as nossas crianças não precisam de muita coisa. A gente inventa muita coisa, a gente cria muita necessidade. E ele vai até falar assim que ao mesmo tempo que a gente fica dizendo para os pais que tem que colocar na creche, tem que colocar na escola, tem que colocar nessas todas as atividades, aula de música, aula de balé, quem está fazendo eu, balé, para minhas filhas. Ele fala que ao mesmo tempo que a gente fica estimulando para colocar as crianças nessas tarefas todas,
curiosamente, os profissionais envolvidos nos cuidados das crianças pequenas são geralmente os menos qualificados, são as profissões, as posições que exigem menos experiências e que o salário desse tipo de professor é o mais baixo da cadeia inteira, quando deveria ser justamente o oposto, que as educadoras da creche deveriam ser as mais qualificadas e ganhar mais do que os professores universitários, porque um bebê, ele sofre muito com uma cuidadora ruim. Mas um jovem de 20 anos, ele fala, pode ignorar completamente uma professora de física ruim. E faz um absurdo de sentido, faz um absurdo de sentido. Às vezes a gente vê nessas escolinhas, principalmente quando ainda não é escola, que é berçário, né? Tem muitas tias lá, muitas vós, né? Aquelas tias bem carinhosas, bem fofas, tal, que assim, elas estão ali na maior boa vontade, com todo o amor do mundo, mas muitas vezes elas não têm o preparo necessário para estar ali. E não é o preparo do amor e do carinho, e do afeto, do cuidado, do saber trocar a fralda, porque isso elas com certeza têm. Mas às vezes algumas outras sutilezas na lida com a criança, que, enfim, que às vezes só o olhar atento da mãe que vai estar ali vendo. Ele até comenta assim, quando você vai para uma escolinha, eles vão te dizer lá, essa escolinha é muito boa, ela tem seis crianças para cada professor. Só que você, que tem 1, 2 ou 3 filhos, me diga, se te botassem sozinha com 6 crianças, o que você ia fazer? Como que você ia cuidar sozinha de 6 crianças de 3 anos? Eu ia achar uma loucura, ia ficar enlouquecida. Então, como que a gente acha que a pobre professora da creche dá conta, coitada? E, de novo, não tô falando mal da escola, eu tô só falando que a gente tem que ter esse pensamento crítico, assim, porque algumas pessoas não têm, de fato, a escolha. Não é nem um privilégio financeiro, porque eu conheço pessoas muito pobres, com uma situação financeira muito restrita, que abriram mão do serviço que elas tinham para viver com ainda menos dinheiro, só para estar presente com os filhos. Mas tem pessoas que nem assim conseguem. Mas para a gente ter, enfim, esse olhar, né? Esse cuidado, assim, de qual é a minha motivação ao estar fazendo isso? E quando eu faço isso, quem de fato está ficando com a minha criança, né? Será que se eu contratasse uma babá que ficasse dentro de casa, não é melhor do que, né, colocar numa escola? Enfim, para se pensar. E por fim, o tempo de qualidade. Eu gostei muito desse tempo de qualidade, que eu acho que, de fato, talvez ande lado a lado com essa questão da estimulação precoce, que ele vai falar assim. Olha, ele de fato continua esse pensamento. Muitas famílias sentem claramente que a creche não é a solução ideal e recorrem a elas forçadas pelas necessidades. Em vez de ir à raiz do problema e criar as condições sociais e econômicas para que cada família possa escolher livremente, muitos optam por seguir em frente, exaltando as excelências da creche e garantindo às mães que não há nenhum problema. Asseguram às mães que, embora estejam separadas dos seus filhos por 8 horas por dia, poderão cuidar deles exatamente da mesma forma, porque o importante não é a quantidade, mas a qualidade. E em 2 horas de tempo de qualidade, poderão fazer o mesmo que outras mães em 10 ou 12 horas. Então, é o mito do tempo de qualidade. Porque, assim, se você tem tempo mais restrito com seu filho, é lógico que você tem que cuidar que esse tempo seja de fato de qualidade, sem telefone, sem interrupção, estando ali, né, mais disposta, mais envolvida, de melhor humor, tanto quanto possível, né, porque te volta carregada das coisas da rua, tal, dos problemas lá do lado de fora. Mas o tempo de qualidade em si, se você acreditar que poucas boas horas são suficientes, é mentira. Primeiro porque o tempo, quem fica 12 horas com o filho durante o dia, não necessariamente tem dessas 12, tem só 2 boas, né? Pode ter, de fato, 12 ou 10 ou 8, assim, muitas horas, muitos momentos de qualidade ao longo do dia. Então, nesse caso, a criança tem quantidade e qualidade, mas não dá para você achar que porque você tem 2 excelentes horas, tudo o que aconteceu nas outras horas do dia vão ser compensados, vão ser apagados. Quem esteve com seu filho todas essas outras horas, né? O que falaram para o seu filho? Como lidaram com ele, né?
O que essa criança sentiu quando estava longe de você? Quais as outras necessidades que não foram atendidas nessas outras horas? Por mais que tivesse numa super escola, por mais que tivesse com uma tia super carinhosa, eu tenho a minha funcionária aqui em casa, ela é maravilhosa, ela ama as minhas filhas, ela fala para as minhas filhas que ela ama elas todo dia. Nossa, faz todas as vontades dessas meninas, ela ama as minhas filhas. Mas já teve incidentes, assim, já teve momentos que a minha mais velha, que é quem vocaliza as coisas, falou: olha, ela fez isso que eu não gostei, ou então aconteceu isso assim assado, ou às vezes ela não tem condições de se comunicar, que só eu entendo o que ela tá falando, porque a gente fala português, e às vezes ela mistura inglês com a minha funcionária e não sabe usar todas as palavras, enfim. Só a qualidade não é suficiente, ele precisa ter a quantidade do tempo também, e é isso que ele vai falar. E ele vai falar também de que, assim, como maximizar a quantidade de tempo. Então, ele traz as críticas à quase inexistência de licença paternidade, ou licença maternidade muito breve. Tem países que têm 1 ano de licença maternidade, 3 anos, né? Tem situações muito mais generosas do que as que nós temos. E eu acho que é basicamente isso que ele fala. Ele é muito crítico, porque ele usa palavras muito duras nesse capítulo, que eu prefiro. Não, eu prefiro não, não falar tudo isso. Mas ele encerra com essa frase aqui, ó. Imagina se disséssemos para os nossos chefes: a partir de agora, só virei trabalhar 2 horas por dia, mas como será um tempo de qualidade, farei o mesmo que os outros em 8 horas e terei o mesmo salário. Não é verdade que não cola? Em qualquer trabalho, em qualquer atividade, desde pregar azulejos até tocar piano, só podemos ser bem-sucedidos através de horas dedicadas. Por que pretendem nos convencer de que cuidar dos nossos filhos é justamente a única atividade humana na qual o tempo fica elástico? E encerra o livro aqui, dizendo também que não é só essa questão do tempo elástico, né, de passar pouco tempo, mas como as horas, que assim, quem fica muitas horas com os filhos, às vezes tem essas críticas, tipo, nossa, mas não faz nada o dia inteiro, só fica com criança? Gente, dá um trabalho do cão fazer isso. Então, assim, quem tem quantidade e qualidade de tempo com os filhos é um super guerreiro, aquelas que se amam. Mas, enfim, eu sei que tem muitas pessoas na mesma situação que eu. Mas eu queria encerrar com essa que é o epílogo do livro, que chama O Dia Mais Feliz. Tem um trechinho na página 231 que ele vai falar o seguinte: ele vai falar de como esses momentos da primeira infância são importantes e vão marcar as crianças, né? Ele conta, então, que ele estava um dia com a mãe dele, ele já tinha 12 anos, e a mãe dele pede para pegar ele no colo, fala assim: senta aqui no meu colo, como quando você fazia quando você era bebê. Quem nunca passou isso? Minha mãe sempre fez isso. Ela falava: deixa eu te pegar no colo, mesmo assim na pirulona já. E ele fala que ele vai lá, ele senta no colo da mãe, ele encosta a cabeça nela, assim, no peito dela, e ela canta para ele, ninando como se a mesma música que ela cantava quando ele era bebezinho, e ele fala: fui invadido por uma paz infinita, quase adormeci. Foi como voltar a ter 2 anos. A maioria das pessoas não se lembra nada da sua primeira infância. Eu sei o que sente um bebê no colo da mãe porque tive o enorme privilégio de voltar a ser um bebê durante meia hora com 12 anos. Todas essas histórias têm uma coisa em comum. Os dias mais felizes da nossa vida, não, da nossa infância, são aqueles nos quais os nossos pais nos fizeram felizes. Mesmo quando parece que o que nos fez feliz foi um trem elétrico, se olharmos melhor, sempre há pessoas por trás. Os pais que nos deram um presente com um sorriso, ou com um elogio, ou o irmão com quem dividimos o trem. Éramos filhos e agora somos pais. Passaram tantos anos, mas tão pouco tempo que às vezes nos surpreendemos com a mudança de papéis. De repente, vemos a nossa infância e os nossos próprios pais sob uma nova luz. Olhamos para os nossos filhos e nos perguntamos que dia, que frase, que aventura ficará gravada nas suas memórias para sempre. Que dores ficarão cravadas em sua alma e que alegrias guardarão como um tesouro. Eu penso nisso frequentemente. E ele encerra: os dias mais felizes do seu filho estão por vir e só dependem de você.
E eu coloquei aqui essa imagem do pai com o filho, porque eu acho que os pais, eles sofrem muito com alguns desses tabus, algumas dessas limitações, até às vezes as próprias restrições pelo trabalho, restrição de tempo, às vezes, né, diferentes arranjos de família. Os pais precisam estar presentes e amando, sendo carinhosos com os seus filhos. Os filhos precisam se sentir seguros com os pais, precisam receber afeto dos pais. E aqui eu tô falando dos pais homens, tá? Falando com pai masculino da equação aqui. Você pode e terá um papel determinante no modo como seu filho vai se desdobrar na vida. E cabe a você garantir que você estará presente e contribuindo para a felicidade, desenvolvimento emocional saudável dessa criança. Eu falei que eu ia contar, era a última história pessoal, mas eu vou encerrar com esses 2 episódios aqui. Meses atrás, a gente estava fazendo um churrasco aqui em casa, e a gente estava lá na piscina, e tava assim, as mães estavam do lado de fora comendo, e os pais estavam na piscina com as crianças. E a gente tem uma boia gigante dessas de unicórnio, assim. E as meninas, crianças, né? As meninas de 3 anos, 2, 3 anos, estavam em cima da boia. E estavam os pais na piscina, os homens fazendo uma algazarra, jogando água nas crianças, virando o unicórnio ao contrário, as crianças caindo e tal. Uma bagunça. E quando a gente estava lá, bela e formosa, no seco, comendo nosso churrasquinho na beira da piscina, e minha amiga falou assim para mim, falou, nossa, como criança precisa do pai, né? Não, ela falou assim, mentira, ela falou assim, como criança precisa de pai e mãe, porque tem coisa que só o pai faz. E é verdade. Eu passo todos os dias com as minhas filhas, passo muito tempo de qualidade show, tenho quantidade show, mas eu não posso, não consigo substituir o pai. Eu não jogo minhas crianças para cima, eu morro de medo. Eu não vou ficar virando elas da boia, eu morro de medo. Tem brincadeiras, tem conversas, tem ensinamentos que só o pai vai conseguir passar, que por melhor intencionada que seja a mãe, não vai conseguir. Isso depende do homem. E o segundo caso que é relacionado a isso, acho que faz uns 2 ou 3 meses que isso aconteceu, a gente teve um evento, nossos amigos e tal, e a Clara tava, a minha mais velha, ela tava super mal do estômago nesse dia, vomitou em casa antes da gente sair, mas ela parecia melhorzinha. Falei, não, vamos passear, vamos sair mesmo assim. A gente saiu, passamos pelo evento, a gente almoçou, tudo bem, meu marido estava junto. Na hora que encerrou, ele voltou pro escritório e ele falou assim, você vai para casa com as meninas? Aí eu falei assim, olha, eu acho, isso no telefone, né? Deixei ele no escritório, ele me mandou assim, você vai para casa? Eu falei assim, acho que eu vou levar ela no médico rapidinho, só por desencargo, porque ela tava reclamando de muita dor na barriga, já tinha vomitado, um pouquinho de diarreia. Eu falei assim, ela tá bem, passou o almoço todo bem, mas eu vou levar no médico só por desencargo. Juro, foi 13 minutos dessa mensagem até eu chegar no médico e mandar a seguinte mensagem pro meu marido, assim, preciso de ajuda, cheguei aqui, o carro está inteiro vomitado, dei banho nela na pia do médico, ela não tem roupa seca, eu não consigo limpar o carro porque eu tô com as duas. Então, mandei esse SOS pro marido, assim, do tipo, vem me aliviar, porque tô com as duas aqui, tipo, uma bebê de colo, não tenho condição de limpar uma criança e um carro vomitado aqui, não dá. Entre eu mandar essa mensagem e ele de fato aparecer, eu entrei na consulta, passei com o médico, ele deu medicação para ela, o estômago dela deu uma acalmada, ela tava ali, tipo, de fralda e uma camisetinha que eu tinha limpa no carro, assim, o cabelo molhado de ter lavado na pia, assim, toda derrotada, coitado, mas bem, na hora que o meu marido entrou no consultório do médico, ela, assim, ela derreteu. Por mais que ela tivesse derrotada, ela ainda estava um pouco tensa. Na hora que ela viu o pai, ela desmoronou, assim, como quem disse assim, ai, ufa, agora chegou, sabe? Agora meu porto seguro chegou. E é um episódio besta, mas aquilo ali foi para mim a ilustração perfeita de como, assim, como pai e mãe são importantes para os filhos, né? Como que a presença dos dois faz diferença, como a criança ter segurança nos dois faz diferença, como a criança confiar nos dois é importante, sabe? Porque ela sabia que a mamãe estava ali
no corre, fazendo tudo, mamãe limpou ela, mamãe levou ela no médico, mamãe tava ali fazendo carinho, mas aquela certeza, naquela muralha, aquela pessoa grande que ia chegar para salvar tudo, como de fato fez, pegou um pacotinho de leite umedecido da minha bolsa, limpou o carro inteiro, nos deixou em casa, depois pegou, mandou o carro no lava rápido, tirou a capa das cadeirinhas e tal. Ela vê, ela não racionaliza, mas ela vê tudo isso. E, né, fiz esse chamado em algum outro livro, não vou lembrar qual, mas refaço agora para reiterar, para a gente poder encerrar. Homens, vocês, né, pais, vocês precisam participar com muito amor, com muita dedicação e ter muita presença na criação dos filhos de vocês. Não é acessório, não é opcional, é obrigatório. E se excusar disso é covarde. Bom, antes de encerrarmos oficialmente, esse será o nosso último livro do ano, Educar na Curiosidade, da Catherine Lecuyer, não sei se é assim que fala o sobrenome dela. A criança como protagonista da sua educação. Eu acho um livro muito legal. É um livro finíssimo, finíssimo, finíssimo. Dá para ler em 1, 2, 3 sentadas, vai. Dá para ler fácil, baba esse livro. Eu tinha estabelecido a data de 15 de dezembro aqui, que é daqui 2 semanas, mas eu vou deixar em aberto. Eu vou abrir para votação, vou sugerir umas 2 ou 3 datas lá no grupo, porque eu sei que dezembro é um mês complicado, cheio de tarefas, cheio de demandas, o calendário fica uma loucura, então eu vou propor, ao invés, sei que tem confra da firma, tem amigo secreto, tem um monte de coisa para acontecer, então às vezes as sextas-feiras ficam ocupadas, então vou propor aí um dia durante a semana, propor alguns horários diferentes e tal, ver se a gente faz mais sucesso, tem mais adesão, ok? Esse foi o fim da nossa apresentação, tipo, zero imparcial hoje, super no freestyle, bem menos roteirizada, mas foi o que foi. Sobrou... Ai. Quem sobrou? Olha, temos pessoas aqui. Bravamente, Dani, minha melhor aluna. Fui aluna da minha aluna esses dias, Dani. Excelente personal organizer, maravilhosa. Dani, Linda, foi obrigada, bravamente. viu, por hoje. Demais esse livro. Fiquei Ah, arrepiada. muito obrigada, muito obrigada. Eu fui bem menos isenta, né? Fui super explícita aqui nos meus posicionamentos, Não, mas é mas que eu achei que esse livro realmente toca a gente, sabe? Dá um alento no coração para as coisas que a gente vai vivendo mesmo, né? Igual você falou, não se sentir julgada para as coisas que a gente vai fazer, tudo por... E eu achei que você tomou o partido certo, no livro certo. Parabéns. assim, desperta muitas paixões, né? É. Mas também eu acho que é uma coisa da nossa época, assim, às vezes a gente não quer se manifestar para não ser cancelada, para não tomar unfollow, né? Para não querer achar briga. Mas a gente tem que talvez sair um pouquinho dessas posições mais pasteurizadas, assim, mais xoxas, e de fato começar a assumir algumas coisas, né? Bancar algumas das nossas decisões na vida. Dora ainda está por aqui, resistindo bravamente, ainda que tem uma bezinha muito pequena. Maiara maravilhosa. Eu sei que Maiara compartilha muito dos. E Maiara, a gente tem pensamentos muito parecidos. Ela compartilha muitas filosofias iguais às minhas. Natália também concordou bastante. E meu digníssimo esposo está aqui de backup, cuidando das minhas filhas também ao vivo. Então, alguém mais quer adicionar alguma coisa? Se não, eu vou me excusar, porque como eu disse lá no começo, eu tenho que levar minha filha para o balé, porque hoje tem foto oficial do balé e ela precisa estar lá no horário e bem arrumada, e é daqui meia hora, então eu vou ter que fazer uma mágica do gênio da lâmpada aqui e me multiplicar em 3 para fazer isso acontecer. Ela já deve estar de roupinha do balé, porque o pai faz isso, mas só a mamãe vai saber arrumar o cabelo dela, tá vendo? As potências que as potências diferentes, cada um jogando na sua posição aqui. Dora, que estou aqui com Bibi no colo. Um beijo para Bibi. Obrigada, meninas. Bom
fim de semana, vou devolver esse horário para vocês. E feliz dezembro para todas nós, que época maravilhosa, época de Natal, muita festa, muita alegria. Vamos viver um ótimo advento aí. Um beijo, até a próxima. Tchau.